Vigilância em saúde, assistência farmacêutica, ciência, tecnologia, inovação em saúde. Está no ar o podcast do projeto Integra. Integra Podcast. Olá, estamos começando mais um episódio do Integra Podcast, sempre com temas atuais e pessoas convidadas muito queridas e especiais. A cada 15 dias, você vê a gente falando de algum tema interessante, como direito à saúde, acesso a medicamentos, patentes, assistência farmacêutica, vigilância em saúde, ciência, tecnologia, informação e muito mais. O Integra Podcast é produzido pelo Instituto Escola Nacional dos Farmacêuticos, Conselho Nacional de Saúde e Fiocruz, com apoio da Organização Pan-Americana da Saúde Brasil e Federação Nacional dos Farmacêuticos. Hoje o bate-papo é sobre promoção à saúde e assistência farmacêutica, com o Andrei Roosevelt Chagas Lemos. Depois ele vai se apresentar, vai dizer quem ele é, vai se autodescrever. E com a Silvana Nair Leite, da Escola Nacional de Farmacêutica, também vai se apresentar, vai se autodescrever. Eu sou Marcele Nobre de Carvalho, eu sou a âncora desse podcast e vou me autodescrever também. Eu sou uma mulher parda, estatura mediana, estou acima do peso, tenho cabelos grisalhos, uso óculos, tenho olhos castanhos. Bom, eu estou com uma roupa preta, basicamente, uma camisa verde com folhinhas, um brinco e um colar verde. Meu brinco é de folhinha também, mas é sintético, infelizmente. E vamos passar logo para a apresentação do nosso convidado. Tudo bem, André? Tudo bem, Marcele, tudo bem, Silvana. É uma alegria enorme, né, poder aceitar esse convite de estar aqui com vocês. Eu sou Andrei Lemos, eu sou um homem negro com cabelo crespo, Black Power. Estou vestido numa roupa cor azul marinho e por dentro uma camisa com as cores do arco-íris. Tenho os olhos castanhos e os cabelos negros. Muito bem. E você faz o quê no Ministério da Saúde, André? Eu sou um servidor do Ministério da Saúde, da carreira de Ciência e Tecnologia, e nesse momento estou como diretor do Departamento de Promoção da Saúde da Secretaria de Atenção Primária. Muito bem, a gente vai falar sobre isso e com bastante detalhe. Obrigada por ter aceito o convite e ter vindo aqui. Silvana, nossa debatedora, se apresente, diga de onde você vem. Olá, mais uma vez, estamos aqui para a gravação de mais um episódio do Integra Podcast, que é parte do projeto Integra, né? Que nós tanto nos orgulhamos, tantas coisas temos produzido. Antes de falar de mim, eu já estou aqui lembrando que o André participou da primeira fase do projeto Integra, lá na formação de lideranças, no curso de formação, né? André participou ativamente, né, colaborando com a formação de várias lideranças da nossa sociedade para a temática da ciência, tecnologia, inovação, assistência farmacêutica. Então, já conhece aí o projeto desde o início e agora é um grande prazer te receber aqui para continuarmos aí a debater e levando para a sociedade essas temáticas que não podem ficar só entre os iluminados, né? Algumas pessoas que às vezes acham que tem algumas temáticas da área da saúde que precisa ser só entre os especialistas. É importante que a sociedade se envolva. Então, essa é a nossa missão para hoje. Então, eu vou estar aqui só para ficar incomodando um pouco, viu, André? Eu sou Silvana Nair Leite, eu sou farmacêutica de formação, sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenadora do programa de pós-graduação em assistência farmacêutica e coordenadora do Instituto Escola Nacional dos Farmacêuticos. Eu sou uma mulher branca, de cabelo branco, de quase 50 anos. Estou vestindo hoje uma camisa amarelo mostarda, né? Vamos dizer precisão, hein, assim, né? Silvana? Acho que sim, acho que isso é amarelo Amarelo mostarda, que você mostarda. acha? Parece, né? Amarelo É mostarda. isso, né? E estamos aí bastante felizes com mais essa oportunidade. Muito bem, você sabe que eu sempre omito a minha idade, né? Mas tudo bem, deixa para outro episódio, vamos lá. Bom, vamos começar então o nosso bate-papo. Eu queria começar com uma provocação, reflexão, né? Bom, a gente está falando de promoção da saúde e assistência farmacêutica, mas para quem está ouvindo e assistindo a gente, o que é saúde, André? E como é que a gente promove saúde? Nossa, excelente sua pergunta, Marcele. Ainda esses dias, em algumas agendas que nós tivemos, né, de seminário, de discussão com alguns parceiros, né, pesquisadores de universidades, eu vinha trazendo
né, a perspectiva desse debate de dizer que o nosso grande desafio da nossa gestão é ampliar exatamente a compreensão sobre o que é saúde, sobre o que é promoção da saúde e sobre o que é cuidado em saúde. Nós viemos de um histórico, de um modelo cultural muito centrado num conceito de saúde reduzido, que seria de ausência de doença, e que quando olha para promoção, prevenção e cuidado em saúde, pensa apenas na figura do médico, do hospital, da ambulância e do medicamento. E ao longo dos últimos 60, 70 anos, muito se produziu sobre esse debate, sobre esses temas, e a gente hoje tem inúmeras teorias, né, complexas, né, multifatoriais, transdisciplinares, né, que trazem outros debates, outras contribuições para esse debate. No nosso caso, nós entendemos, por exemplo, que pensando a partir da perspectiva, né, do que produziu a Organização Mundial da Saúde, né, nesses últimos 70 anos, né, saúde precisa ser enxergada como bem-estar, né, para toda a população. Mas olhando para o nosso exemplo do nosso grande sanitarista Sérgio Arouca, que ele, naquele discurso maravilhoso dele, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, ele falou que você não tem condição de pensar em saúde numa realidade como a do Brasil sem olhar para as condições socioeconômicas e culturais nas quais os grupos sociais estão inseridos. E aí, quando a gente olha, por exemplo, as pessoas que estão no campo, né, na floresta, né, as populações que estão, as populações ribeirinhas ou a população em situação de rua, você não pode falar diretamente de bem-estar sem olhar para essas condições de vida. Quando a gente fala das populações tradicionais, dos povos originários, a gente não pode falar de saúde sem olhar para os seus modos de viver. Então, saúde cada vez nos desafia a encontrar um conceito que cada dia está mais complexo, porque a nossa realidade está muito complexa, né? Então, eu costumo dizer que saúde seria uma situação onde as pessoas tivessem completamente protegidas socialmente de qualquer violência, de qualquer doença, de qualquer exclusão, de qualquer ausência e até mesmo de qualquer agravo, de qualquer condição crônica, né? Que é, claro, um desafio gigantesco, né, para a realidade nossa material, né, do povo brasileiro, sobretudo nesse contexto, depois dos últimos 6 anos, de tantos desmontes das políticas públicas, onde a gente percebe que aumentou grandemente o número de pessoas em situação de vulnerabilidade social, né? E pensar em promoção da saúde é pensar também em mudança de hábito, é pensar também em segurança alimentar, é pensar também em combater a inatividade física, é pensar numa série de ferramentas, de instrumentos, de saberes, né, de comunicação em saúde que estejam a serviço de fazer com que as pessoas ampliem no seu dia a dia, no seu cotidiano e na sua relação com a vida, melhores condições de ter saúde e de se expor cada vez menos aos fatores de risco e às situações de vulnerabilidade. Tem uma questão importante que você coloca que é para o indivíduo. Então, por exemplo, temos que promover atividade física. As pessoas precisam saber que fazer atividade física regularmente é importante para a sua saúde. As pessoas precisam saber quais são as escolhas alimentares que ela faz que serão melhores para a sua saúde. Então, são questões que nos documentos de promoção da saúde, lá na Carta de Ottawa, né, os documentos de referência internacional, são colocados do ponto de vista do indivíduo, né, na mudança de hábitos, na mudança de atividades dos indivíduos. Agora, tudo isso que a gente coloca, tudo que você trouxe sobre o próprio conceito de saúde e das diferentes condições das populações, claramente nos colocam de que as mudanças necessárias, os cuidados necessários, apesar de parecerem
e que normalmente a mídia e o conceito mais comum de promoção da saúde colocam para o indivíduo, como responsabilidades do indivíduo, na verdade são necessidades de políticas públicas. Elas só se concretizam, se materializam, são, têm grande impacto quando são políticas públicas, né? Então, as pessoas vão fazer atividade física se elas tiverem condições para fazer atividade física. Elas vão fazer escolhas alimentares quando elas puderem escolher o que comer. E primeiro elas precisam ter o que comer, né? Então, sempre me preocupa um pouco, André, talvez pudesse falar um pouquinho, discutir isso, um senso comum quando a gente fala o termo promoção da saúde, que é muito de colocar para o indivíduo a responsabilidade individual de cuidar da sua saúde. Assim é com violência, por exemplo. Então, o sujeito tem que gradear a sua casa, o sujeito tem que se armar para se proteger da violência, né? O sujeito tem que fazer atividade física, mesmo que no bairro dele seja violento e ele não possa andar na rua. Então, a relação entre o que se pensa como cuidado de saúde e promoção da saúde, que é esse aspecto mais individual, autorresponsabilização, que sim, tem que ter, mas o quanto isso tem de política pública. E você, na posição que está agora, né? É por aí que a gente fica pensando que ações são essas, o que a gente pode fazer pensando em política pública para a promoção da saúde. Eu acho que sua provocação é extremamente pertinente, Silvana. Veja, quando a gente pensa em promoção da saúde, a gente sempre tem que olhar que, considerando a nossa Constituição de 88, né, que coloca claramente, né, de que saúde é direito de todos e dever do Estado, a gente sempre tem que começar a pensar, né, onde é que começa, né, o papel, né, do Estado e onde é que começa o papel do cidadão, não só enquanto indivíduo, mas também enquanto coletividade. Como grupo, como Isso, comunidade. exatamente, como grupo, como comunidade. Isso é muito importante. E tem uma coisa também que a gente vem abandonando e que hoje está cada dia mais presente no debate público, que é o território. Território, a terra, né, a relação com o meio ambiente. Ou seja, são alguns fatores que precisam ser considerados na hora de pensar na promoção da saúde. Nós acreditamos e estamos, né, tentando, né, materializar isso no nosso planejamento e nas nossas ações. Primeiro que eu acho que o desafio, né, do Ministério da Saúde, do Sistema Único de Saúde, novamente assumir esse papel de coordenação nacional, né, de tudo que se pensa sobre promoção de política pública de saúde, né, para o país. E aí, claro que também o desafio da gente construir essa gestão interfederativa e participativa, envolvendo também os cidadãos, né, a sociedade civil, nesse contexto. Mas, para além disso, há o desafio da transversalidade e da intersetorialidade. A promoção da saúde é intersetorial e é transversal demais. Não se faz isso apenas em uma instância ou apenas em um ente federal. É preciso envolver diferentes atores, diferentes pastas e diferentes áreas, né, da ciência. Né, da ciência. Então, a gente olha para isso e pensa, não vamos conseguir, né, mudar essa realidade, por exemplo, dos números altíssimos que a gente tem no país e cada vez mais atingindo os jovens, por exemplo, com relação à hipertensão, né? Enquanto a gente não tiver um conjunto de políticas públicas que, em alguma medida, vai impactando na realidade dessas pessoas, ampliando o acesso a essa informação, né, em saúde, mas também aos serviços, de uma forma preventiva, mas também melhorando as próprias condições de vida. Então, a gente discute, por exemplo, é possível garantir que as pessoas façam atividade física, sendo que elas trabalham 8, 9, 12 horas por dia, e quando elas saem do trabalho, você não tem um equipamento disponível? Então, é preciso que o Estado brasileiro pense em garantir que esses equipamentos eles estejam também ao ar livre, disponíveis para a população, não só no horário comercial, né? Mas também em outros horários. É possível você garantir que as pessoas
comam menos, né, ultraprocessados, ou bebidas açucaradas, ou bebidas alcoólicas, né? Diante de um contexto onde esses alimentos muitas vezes são mais baratos do que os alimentos Mais mais acessíveis, né? saudáveis. Muito mais acessíveis. Exatamente. É preciso ter política pública de tributação que regule isso e faça com que o alimento orgânico seja cada vez mais presente na mesa, mas para isso tem que ter baixo custo, né? É preciso ter aliado a isso uma política nacional de segurança alimentar que garanta mais investimento à agroecologia, à agricultura familiar, há uma série de iniciativas que podem qualificar esse processo, né? E também é preciso pensar qual é a taxação que a gente quer para o nosso país que reduza os efeitos na saúde, né? Então, o cigarro, a bebida açucarada, a bebida alcoólica, tudo isso também precisa vir acompanhado de uma série de políticas públicas que você vá ajudando nessa escolha. Porque essa escolha também, ela está muito mais localizada com o seu bolso, com o seu contexto, que muitas vezes é de falta de informação ou de formação, e também de violência, né? De violência, violência psicológica, violência cultural, que quando as pessoas não se tornam alcoolistas, né, ou alcoólatras, né, Porque querem, né? porque querem, né? Existe um contexto ali de vulnerabilidade cultural e social que vai levando as pessoas para esse lugar. Então, o Estado precisa, sim, pensar de forma intersetorial e transversal como é que constrói esse debate da promoção da saúde, entendendo que isso é pensar futuro com sustentabilidade. Mas que, para além disso também, corrigir as situações de racismo ambiental. Essas barragens rompidas, né? Esses desastres climáticos, tudo isso também são situações que impulsionam e que são levadas por determinantes sociais que provocam também maiores situações de risco e de vulnerabilidade para diferentes populações, que estão em lugares sob nenhuma proteção social do Estado. E que, por conta disso, vai ter uma possibilidade muito maior de ser acessada, né, pelas doenças, pelos agravos, ou por uma série de contextos que podem tirar dessas pessoas a saúde. Não, perfeito, né? E tem uma coisa que você coloca, acho que 2 pontos muito interessantes para retomar esse debate. Um deles, você fala da determinação social, né, do processo de saúde e doença, e a gente tem até corrigido, mais atualizado, né, esse debate, chamando de determinação socioambiental desse processo, né, A gente já processo de fala saúde até de determinantes comerciais, ambientais. Exatamente, porque, na verdade, quando você fala do elemento que gera, né, a escolha baseado na oferta também de determinados produtos, e que em alguns momentos o ultraprocessado pode ser até mais barato do que o alimento saudável, e em outra mão, já existem evidências, e os núcleos que trabalham com insegurança alimentar apontam que talvez não seja assim. Né? Que talvez você tenha uma horta comunitária, você tenha um espaço, né, onde você garante o básico, né, essencial para a vida das pessoas, sai muito mais barato até do que um alimento ultraprocessado, do que você levar o biscoitinho, a bolachinha, colocar na merenda da criança, né, na lancheira da criança, ou no café da manhã da família, etc. Mas aí você fala de uma questão importante, né, que são os elementos culturais. Tem coisas que foram introjetadas, passaram a ser, né, tão estimuladas por meio do consumo, que passaram a fazer parte de, entre aspas, uma cultura daqueles grupos, naqueles territórios. Então, parece, né, de antemão, muito mais... E aí tem todas as nuances que provavelmente você vai comentar, os marcadores, né, socioambientais que se somam nas suas interseccionalidades, que a gente está falando da mulher preta, periférica, com muitos filhos, que muitas vezes tem que lançar mão mãe solo, né, de casas que são casas de mulheres, que é a filha, que é a mãe, que é a avó, todas lá, e que não tem o tempo nem de preparar a lancheira dessa criança, e que muitas vezes é, sim, muito mais prático e está dentro de um processo introjetado culturalmente que é de ir lá pegar o biscoitinho, colocar
na lancheira da criança e ir para a escola, ou na própria escola ter esse tipo de oferta, o que é pior, né? Que é o equipamento social que deveria estar nas intersecções e na intersetorialidade, né, que você traz para a gente, atento a esse tipo de oferta, né? E aí você menciona isso e toca. Vamos aprofundar, portanto, esse debate, porque saúde é moradia, como disse o Arouca, né? Saúde é você viver com tranquilidade no território que você escolher viver. Saúde é o exercício da sexualidade da forma que você deseja exercer. Quer dizer, quando você fala da intersetorialidade, é olhar assim, o Ministério da Saúde certamente não dará conta e não dá conta de tudo que está ligado à tua pasta e à própria pasta do Ministério da Saúde, mas tem um protagonismo, deve ter um protagonismo como articulador, né? Fala um pouco mais para a gente sobre isso, André. O que está no plano aí, André? O que está no radar do... Muita coisa, assim. Esse ano, por exemplo, nós já revisitamos, né, a política nacional com relação à merenda escolar, para garantir em parceria, né, com o MEC, com o MDS, com o MDA, para garantir que cada vez mais na escola pública, né, esteja na merenda das nossas crianças, dos nossos jovens, um alimento com mais qualidade, retomando as parcerias com a agricultura familiar. Nós estamos também reformulando, né, todo o acompanhamento das condicionalidades do programa de transferência de renda, que é o Bolsa Família também, parceria com a MDS. Estamos também pensando no aprimoramento de um sistema de vigilância, né, sobre insegurança alimentar no nosso país, entendendo que a fome tem sido, de fato, um problema grande de saúde pública, né, não só, né, nas comunidades indígenas, né, como aconteceu recentemente a emergência de saúde pública de interesse nacional da comunidade, da população Yanomami, mas a gente sabe que isso também é uma situação em outras comunidades, não só de povos originários, de outros povos tradicionais e até mesmo, né, de alguns territórios urbanos, e a gente precisa estar mais atento para isso, e a gente tem feito toda essa articulação interministerial para somar esforços, porque sim, é um compromisso desse governo, dessa gestão, de combater a fome e de reduzir cada vez mais a doença e as violências e as exclusões sociais que o nosso povo, né, está sendo acometido e que isso se agravou muito nos últimos anos. Mas a gente também tem no nosso planejamento a formulação de algumas iniciativas de formação complementar, de educação permanente continuada para gestores, trabalhadores e sociedade civil, no âmbito de as pessoas entenderem melhor quais são as recomendações traduzidas, né, da nossa Política Nacional de Promoção da Saúde e de como isso ser executado no município, no território, como é que isso chega melhor, não só na equipe de saúde da família presente na UBS, mas também na sociedade civil, no conselheiro e nas escolas, né? Nós estamos ampliando para o próximo ano o número de adesão para o programa Saúde na Escola, porque também nós entendemos que é preciso fortalecer o enfrentamento às violências, promover cada vez mais a cultura de paz, discutir os direitos sexuais e reprodutivos, mas também as relações étnico-raciais, todos esses marcadores que a gente sabe que acabam incidindo nessa situação de crescimento da violência nas escolas e entre a juventude. Nós estamos também fazendo parceria para discutir saúde, ambiente em vários territórios do nosso país, sobretudo territórios com maior índice de vulnerabilidade. Estamos apresentando uma perspectiva de entender que é importante apoiar mais tecnicamente, politicamente, financeiramente, alguns municípios que têm mais dificuldade de acessar recursos humanos e recursos financeiros. E a gente está pensando cada vez mais em agir de forma intra e intersetorial, né, considerando o Sistema Único de Saúde, mas também para além dele, buscando outros parceiros, né, sobretudo da sociedade civil, de que ajude a gente a fortalecer as campanhas. Uma comunicação em saúde
que alcance mais a periferia, a favela. A gente sabe, por exemplo, tem muitas evidências que mostram que nas comunidades você tem muitas vezes comportamentos extremamente saudáveis, mas que as condições de vida que mudam todo dia, né, sobretudo no âmbito da oportunidade da renda, do trabalho e até mesmo do afeto, isso impacta na autoestima, né? Isso incide na produção da autoviolência, da automutilação, do suicídio. Então, é preciso ampliar cada vez mais esse debate, envolver cada vez mais atores e atrizes, entendendo que só o Sistema Único de Saúde, como você disse, não vai dar conta, né, dessa necessidade, do tamanho que é essa tarefa da promoção da saúde num país marcado por uma história de tanto desigualdade social e econômica e também de acesso à informação e aos serviços básicos de saúde. Agora, o tema é dos mais complexos que a gente pode tratar aqui, né? Com certeza. E aí, Andrei, quando a gente fala... Bom, você passou aqui por várias questões que estão relacionadas nessa complexidade que é promover saúde. Sabe uma coisa que sempre me preocupa muito? Para nós profissionais de saúde, e aí já vou recortar aqui para os farmacêuticos, que a gente tem esse compromisso de chegar para tratar de assistência farmacêutica hoje ainda, é que quando é um assunto muito amplo e tão intersetorial, necessariamente, há sempre um risco, e eu acho que isso acontece muito, de que o que é de todo mundo também não é minha responsabilidade. Então, todo mundo mete a mão, né, Silvana? todo mundo mete a mão e ninguém se responsabiliza. Porque não é exatamente a minha questão. Eu vou fazer um depoimento muito pequeno, mas que é um testemunhal que eu acho que pode ajudar a refletir. Eu sou professora, né? E uma vez... E eu dou aula... As minhas aulas também são sobre promoção da saúde, algumas delas e tal. Então, eu estava fazendo uma atividade relacionada ao mapa da fome, né? Para uma turma de farmácia. E eu recebi o retorno, comentário de um dos alunos, que era o seguinte: não sei por que eu tenho que estudar isso, porque isso não tem nada a ver com a profissão farmacêutica. Não é o farmacêutico que vai resolver esse problema. Veja, de fato, não é o farmacêutico que vai resolver, não é o dentista que vai resolver, não é o médico que vai resolver, não é a enfermeira que vai resolver, não. Né? Então, assim, é um tema que, quando ele é muito transversal e ele não é uma responsabilidade específica de alguém, ele é um tema muito mais difícil de ser tratado, porque a responsabilização sobre ele é difusa, certo? Então, qual é o papel dos profissionais? Assim, de uma forma... Pensando assim, eu acho que muitos setores da sociedade e muitos setores profissionais devem também tentar dialogar isso no departamento que chama Departamento de Promoção da Saúde. Qual é a responsabilidade das profissões da saúde? Talvez a gente possa começar de uma forma geral, assim. Não, eu achei bem bacana você fazer essa pergunta, porque de fato ela é necessária. E eu já tinha esse achado, digamos assim, né, ao longo dessa minha trajetória no Sistema Único de Saúde. Eu estou há 18 anos no SUS. Eu sou historiador de formação, né? Então, eu sou uma coisa meio complexa, assim, um historiador apaixonado pela saúde pública. Então, me tornei um sanitarista, né? Fiz mestrado em políticas públicas de saúde e estou há 18 anos no SUS. E eu entrei no SUS pela porta da prevenção e promoção. Depois fui para atenção básica, para gestão participativa, né? Trabalhei alguns anos só com política de equidade, com controle social, e agora voltei para atenção primária e estou amando. Embora tem muita coisa que continua do mesmo jeito, mas tem muita coisa que mudou. E quando eu cheguei no departamento, recentemente, né, há 6 meses, eu encontrei um projeto muito interessante, que era um projeto sobre o cuidado farmacêutico no cuidado das pessoas em condições crônicas, na atenção primária. E a gente fez oficinas estaduais, alguns estados teve 2 ou 3 oficinas, para que a gente discutisse com esses profissionais,
né, o seu papel nesse lugar de garantir o cuidado dessas pessoas em condições crônicas. Eu me surpreendi positivamente muito, porque eu fui para a primeira e fui para 3 apenas, não consegui ir para todas, né, foi uma correria. Então a gente se dividiu na equipe para poder fazer esse acompanhamento, mas claro que eu, né, tenho os relatos, né, da nossa equipe que acompanhou os outros estados, mas eu me surpreendi muito positivamente. Primeiro porque a gente tinha ali no processo, né, facilitando as oficinas, farmacêuticas e farmacêuticos, assim, altamente comprometidos, né, com esse debate do lugar do farmacêutico na promoção da saúde. Claro, especificando para o cuidado, né, com as condições crônicas, mas que, a partir daquilo ali, tinha um olhar mais ampliado. Porque o farmacêutico, por exemplo, no debate da promoção da saúde, ele pode dialogar com nutricionista, né? Ele pode chamar o usuário a usuária e dizer, olha, é importante também para ajudar no seu tratamento a atividade física, né? E pode ter uma acupuntura, né? Pode ser uma série de outras práticas que vá complementando esse cuidado. E não necessariamente que o farmacêutico assuma esse papel central, como também pode assumir. E a gente ouviu relatos de profissionais na Bahia, em Rondônia, né, no Mato Grosso, coisas assim super legais. Alguns com algumas dificuldades, com sistemas de informação, com o usuário que tem dificuldade de garantir o vínculo. E eu percebi muita preocupação, muito mais no que eu posso fazer do que no que isso aqui não é da minha ossada, isso aqui não é da minha especificidade. Ou seja, dá para chamar uma responsabilização para Isso. si. E eu percebi que esse espírito, né, do sanitarismo brasileiro, do sanitarismo legítimo, dessa coisa de entender que essa transdisciplinaridade só fortalece o Sistema Único de Saúde, ainda tem muita influência em muitos profissionais. É claro que a gente sabe que não temos uma adesão de 100% numa formação como essa. Mas eu tenho dito assim que foi super bacana. Por exemplo, a oficina da região metropolitana de Salvador tinha mais de 30 farmacêuticos. Tem cidades que só tem um farmacêutico que estava lá, né? A gestão liberou e o profissional estava lá comprometido, participando do debate, dizendo, falando, compartilhando a sua experiência e as suas dificuldades. Aquilo que a gente sempre sonhou no Sistema Único de Saúde, que fosse ou que seja o processo de educação permanente da equipe da Unidade Básica de Saúde, de discutir pelo menos uma vez da semana quais foram os principais entraves, obstáculos, quais são os principais problemas daquele território, como é que juntando a equipe e aí a cada um trazendo o seu saber específico, se soma, né, numa proposta que possa ampliar a resolutividade na atenção primária. Colaboração, Isso. colaboração interprofissional, né, Isso. Andrei? Que é a única chave possível, né? Porque É. nenhum desses profissionais vai dar conta de resolver ou de amenizar ou de alguma maneira impactar sobre uma situação tão complexa que se exige para se pensar em promover saúde, que é muito mais, no caso do farmacêutico, por exemplo, do que promover o uso racional dos medicamentos. É muito, muito comum essa Sim. confusão entre promoção da saúde e promoção do uso racional de medicamentos, né? A promoção da saúde vai para além disso e nós temos oportunidades muito interessantes. Que vou voltar à questão da responsabilização, né? De quanto cada profissional, cada categoria profissional consegue trazer para si um pouco da responsabilização. Então, os farmacêuticos, por exemplo, eles estão não só no sistema público, mas também nos serviços privados de saúde, nas farmácias, em outros serviços, estão muito em contato direto com as pessoas, né? Farmácias, por exemplo, são locais, unidades de serviços de saúde que estão amplamente distribuídas no Brasil. Nós temos mais de 80 mil farmácias, 90 mil farmácias no Brasil. Então, os bairros têm farmácias, né? As comunidades têm farmácias. E tem uma proximidade muito grande com a comunidade, com as pessoas. Esses profissionais, eles têm plenas condições de reconhecer o território, de identificar necessidades dessa população, né?
Não só ofertar o serviço, não né? E o só ofertar procedimento. não só ofertar medicamento, não é só isso, né? A responsabilidade com aquela comunidade Com não é atividade de educação, de de, comunicação, de de conscientização. organização dessa comunidade para que essa comunidade tenha condições de enfrentar os seus problemas, né? Então, os profissionais de saúde são os que têm formação universitária, tem que ter conhecimento do sistema de saúde, mesmo que esse profissional não esteja dentro diretamente no SUS, mas ele é profissional de saúde, ele tem que reconhecer quais são as possibilidades e como orientar essa comunidade para que se organize para enfrentar os seus problemas. Então, isso, na minha Então, você opinião, fala uma coisa, me lembra vigilância comunitária, né? Fazer Isso, grupos de vigilância vigilância em saúde comunitária. de base Isso- Vigilância comunitária, né? comunitária, vigilância popular, isso educação popular em saúde. ultrapassa o profissional que é diretamente do Sistema Único de Saúde, não do Sistema Público de Saúde. É uma responsabilidade enquanto cidadão também, enquanto como é que você consegue colocar a oportunidade que você tem de ter formação, de ter instrução, né, de ter comunicação, para colaborar para além da responsabilidade para aquele indivíduo que pôde adquirir o medicamento, que normalmente é a responsabilidade que o farmacêutico se coloca, é sobre aquele indivíduo que teve a oportunidade de acessar o produto, o medicamento. Uhum. Então, o farmacêutico ele está muito Vinculado, linkado a isso, né? Mas que é para mais do que isso, né? E é também para aquele que não pôde acessar o teu medicamento, ou aquele que não é o medicamento que ele precisa, sem outras necessidades. Pelo menos, para onde encaminha essa necessidade? Como orienta essa pessoa a acessar os seus direitos? Né? Como Uma mobiliza essa escuta mínima comunidade? já ajuda a fazer um encaminhamento adequado para que a pessoa não fique naquela situação de que bate numa porta, encontra fechada, bate na outra, encontra fechada e fica 6, 8 meses numa fila esperando uma consulta com um especialista, né, que tem uma regulação extremamente problemática, que às vezes tem poucos profissionais especializados naquela rede, daquela Isso é um região. Ou gargalo seja, específico. isso, exatamente. Quando muitas vezes tem situações que a pessoa precisa ser abraçada, né? Ter o seu direito garantido ao afeto, à sua liberdade de opinião, ou de escolha, ou de ir e vir, né? Eu ainda estava recentemente falando numa atividade na USP semana passada, dizendo o seguinte: como é que a gente fala, por exemplo, de promoção da saúde numa comunidade onde as mulheres, por exemplo, não podem sair na rua à noite porque não tem iluminação pública? E isso é expor ao De risco. quem é a responsabilidade disso, né? E o Arouca já falava para a gente que Isso, viver com medo é. também é viver sem saúde, Isso, né? exatamente. Então, quando você olha para essa realidade tão singular, mas também tão plural do nosso país, a gente entende que é uma tarefa de todos nós. Claro que cada um na sua competência, né? No seu escopo de competência, dentro do seu serviço ou da sua profissão, né? Ou da sua própria trajetória, que vem acompanhada por possibilidades, que também tem isso. Às vezes a pessoa tem uma formação absolutamente cartesiana, não consegue fazer nada mais do que viu na escola, né? Mas tem gente que ultrapassa isso. Mas eu queria entrar nesse tema, né? Que é a questão da formação, né? Da formação dos profissionais. O quanto eu acho que as diretrizes curriculares da última década para toda a área da saúde tem uma questão importante, por exemplo, que é a influência do Conselho Nacional de Saúde, que o André conhece também, sobre a questão da formação dos profissionais de saúde, as diretrizes Orientando claramente, as né, a diretrizes formação curriculares precisam passar pelo sistema. controle social. Há uma série de diretrizes do próprio Conselho Nacional de Saúde para a questão da formação dos profissionais de saúde. Para alguns cursos da área da saúde, medicina, psicologia, enfermagem, o reconhecimento dos cursos e a abertura dos cursos precisa passar por uma avaliação no Conselho Nacional de Saúde para identificar necessidade social, né, a proposta do curso se atende às necessidades do SUS, às necessidades regionais. Ou seja, uma premissa da própria legislação da saúde no Brasil, que é de o sistema de saúde orientar a formação dos seus profissionais, né? Na tua
na possibilidade da tua pasta hoje, né, do que você está participando no atual governo, como está essa questão aí? Como tem já alguma... É muito recente, a gente sabe, tem pouco tempo, né? Poucos meses, E a gente muita tem uma correria, ansiedade, né? muita coisa para fazer, muita coisa para resolver, mas eu acredito que a questão da formação dos profissionais de saúde deve ser uma preocupação que passa aí por Até todas na as tentativa pastas, de né? romper essa lógica cartesiana que você menciona, né? Com certeza. Nós temos um entendimento, e como eu sou professor de formação, eu já faço esse debate há muito tempo, nós temos um sistema educacional no nosso país bastante atrasado. Bastante atrasado. Se a gente olhar, por exemplo, que nos anos 90, né, nós já tínhamos os planos curriculares nacionais falando da importância dos temas ambientais, dos direitos humanos, das relações étnico-raciais ou para a diversidade humana, e até hoje a gente tem pessoas na universidade, reitores inclusive, né, retrocedendo nesses direitos, né, expulsando alunos, né, inclusive na pós-graduação, da sua moradia, e impedindo, né, alguns conteúdos que são tão importantes para esse olhar cada vez mais qualificado, no sentido de reconhecer a diversidade presente na nossa humanidade. A gente sabe também que essas instituições acabam não levando para o mundo do trabalho e para o mundo da saúde pública alguns profissionais que também têm as suas carências na formação, mas também os seus valores altamente conservadores e desconectados com a nossa realidade e com a nossa necessidade na saúde pública. Então, tem muita coisa que precisa ser revista, que precisa ser repensada, que precisa ser reformulada. Mas tem algumas coisas que eu acho que ainda são mais graves do que, né, esse atraso nos valores e na concepção de formação, que é o não cumprimento das leis. Tem portarias, tem decretos, né, tem legislação que fala. Então, você tem ainda hoje, por exemplo, cursos formando profissionais que vai lidar com seres humanos, seja na saúde, na segurança pública, na educação ou na assistência social, áreas que lidam com pessoas em situação de muita vulnerabilidade ou em momentos de muita vulnerabilidade e que não querem, por exemplo, falar de relações étnico-raciais num país onde quase 60% da população é negra, né? Quase 60%, e que você tem todos os anos, a partir de vários relatórios de institutos de pesquisa, uns indicadores de muita desigualdade por conta da questão étnico-racial. Então, como é que as pessoas não querem olhar para essa realidade e enxergar que, de fato, né, a realidade está materializada racialmente e mostra que as pessoas não têm igualdade de oportunidades, que elas não são tratadas da mesma forma. Parece que é tão óbvio, E mas isso não não é fica... isso não é só pesquisa. Você olha para os meios de comunicação, toda hora você tem uma notícia mostrando isso. Exatamente. E essa lei não é cumprida, né? A mesma coisa sobre a diversidade. Nós estamos vendo aí ainda hoje uma polêmica sobre a importância da linguagem neutra, ou se usa ou não. E aí você tem gestores, trabalhadores, pesquisadores defendendo, não, mas o uso da língua portuguesa tem que ser respaldado. A Então, gente o sempre gênero vai para o masculino, conservadorismo toda vez que a gente gênero precisa. masculino se sobrepõe, porque as mulheres têm que se sentir incluídas no artigo masculino, porque é assim que versa a língua portuguesa. Mas a língua portuguesa foi construída pelo patriarcado. Exatamente. Não por isso a gente vai passar a vida toda abraçando o patriarcado. A gente sabe que o patriarcado comete violência, exclusão social, invisibilidade e adoece as mulheres, né? Então, por que a gente permanece nesse erro? Então, isso também é algo que está absolutamente em disputa. Então, é um desafio que a gente tem olhado com muita frequência, né? Está na pasta da SEGETES, né? O processo de dialogar com o MEC sobre a formação, mas sobre os processos de educação permanente, a gente tem sim pautado que cada curso ou que cada material a ser publicado olhe para essa diversidade, olhe para essa realidade, olhe para o interior do Brasil,
olhe para as comunidades quilombolas, olhe para a população em situação de rua, porque a gente não tem uma população homogênea. A gente não tem uma população homogênea. E a gente não pode continuar se comportando dessa forma. Verdade. O meu desafio agora, Andrei e Silvana, é encerrar esse podcast. Agora que eu me tava empolguei. muito bom! Mas a gente tá estourado. Eu quero muito agradecer, Andrei, você ter participado. Acho que a gente teria mais 5 horas de debate com tranquilidade com você. Muito, muito obrigada, né? Eu acho que vamos ter outros momentos, outras rodadas, talvez, com você. Já fica o pedido, né? Pra gente ter um próximo momento. Silvana, muito obrigada. Eu quero lembrar, né? Quero aproveitar que a gente está caminhando aqui para encerrar e lembrar que esse episódio vai estar no ar em breve nas nossas redes sociais, que estão aqui, ó, na nossa telinha. Então, escoladosfarmacêuticos.org.br/integra, Escola FENAFAR, né, no nosso Instagram, né, Facebook e no nosso canal no YouTube, além do Spotify. A gente está aqui no Spotify também com todos os episódios do Integra Podcast. Foi muito legal estar dividindo essa bancada aqui com vocês. Portanto, acompanhem aí em casa, compartilhem, curtam, né? Manda para o pai, para a mãe, para a família, para a avó, né? Divulga nas redes sociais de vocês. Esse material está sendo produzido com muito carinho. E aproveitem que nós temos também um material que está disponível em PDF no site do Projeto Integra. É um material riquíssimo produzido por esse projeto. Um abraço a todos e tchau, tchau. Até o próximo episódio. Tchau.